Olá, tudo bem? Então, eu sou a professora Cíntia, eu vou assumir as aulas de física a partir de agora até o final do ano de vocês, do primeiro ano de agropecuária. E como era a professora Ximena que estava tendo as aulas com vocês, né, eu sei que ela já discutiu as leis de Newton, mas mesmo assim eu quero fazer uma revisão, então eu vou fazer uma revisão nessa primeira aula com vocês e depois a gente vai discutir um pouco mais aprofundado as forças de tração e discutir sobre o plano inclinado também nesse módulo, ok? Muito bem, então a gente vai discutir nessa aula sobre a relação entre força e movimento. Provavelmente a Ximena já deve ter dito para vocês, né? No primeiro ano a gente estuda a parte da física chamada mecânica. Então a mecânica é toda a parte da física relacionada com o movimento, tá? Essa mecânica ela é dividida em duas partes. Nós temos a cinemática, que descreve o movimento sem se preocupar com a causa dele. Então, na cinemática a gente estuda a velocidade, aceleração, deslocamento, tudo aquilo que a gente viu lá, MRU, MRV, sem se preocupar com a causa, a gente só descreve o movimento. E na dinâmica a gente analisa as causas do movimento. Então, a partir desse momento da análise das leis de Newton, a gente entra na parte da física chamada dinâmica, certo? Então, a gente vai estudar os sistemas a partir das forças aplicadas neles, certo? Então tá, vamos pensar. O que é necessário para a gente modificar o estado de movimento de um corpo? O que é o estado de movimento de um corpo? Se ele está parado ou em movimento. Então, se um corpo está parado, o que a gente precisa fazer para que ele se movimente? Ou se um corpo está se movimentando, se o corpo está andando, o que a gente precisa fazer para com que ele pare? A resposta a essas duas perguntas é força, ok? Para a gente modificar o estado de movimento de um corpo, a gente precisa aplicar uma força nele. Se um corpo estiver parado e a gente quer que ele ande, a gente precisa aplicar uma força. Se o corpo está andando e a gente quer que ele pare, a gente precisa aplicar uma força, certo? Então, a partir de agora, a gente vai estudar a relação entre força e movimento. Ok? Então, essa relação entre força e movimento vai ser feita através das leis de Newton, ok? Então, as leis de Newton, elas constituem a base de toda a mecânica clássica. Mecânica clássica é a parte da física que descreve o movimento desde partículas muito pequenas até corpos muito grandes, como planetas, corpos celestes, e existem algumas limitações para as leis de Newton. Em alguns casos, a gente não pode usar as leis de Newton. Quais são elas? Quando a gente tem partículas muito pequenas, o que são partículas muito pequenas? Partículas subatômicas, então átomos e moléculas. Átomos e moléculas eu não posso descrever como pelas leis de Newton, eu preciso descrever através da mecânica quântica. E uma outra limitação é para os corpos que têm velocidades muito grandes. O que são velocidades muito grandes? São velocidades próximas à velocidade da luz. Quando os corpos têm velocidades próximas à velocidade da luz, eu preciso usar a relatividade geral, ok? Fora essas duas limitações, esses dois casos, as leis de Newton se aplicam a todos os tipos de corpos, desde corpos muito pequenos até corpos muito grandes, como os corpos celestes, certo? E até essas duas limitações, elas podem ser consideradas como casos particulares da mecânica newtoniana, ok? Então, a mecânica newtoniana, a mecânica clássica, ela é baseada nas três leis fundamentais, que são as leis de Newton, que todo mundo já ouviu falar, né? Então, esse bonitão aqui é o Newton, Isaac Newton. Ele foi físico, matemático, astrônomo, alquimista, teólogo, foi de tudo um pouco. Ele era inglês, viveu entre os séculos 17 e 18. A contribuição mais importante dele foi esse livro aqui chamado Princípio, na verdade é Filosofia Natural, Princípios da Filosofia Natural, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então, esse é o livro mais importante que existe na ciência, na história da ciência, na história da física. E ele também desenvolveu as leis da gravitação universal, o cálculo integral e diferencial, e compilou na verdade, a grande contribuição dele é que ele compilou todas as leis da mecânica que existiam na época e escreveu esse livro, certo?
vamos discutir as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton, chamada lei da inércia. Provavelmente a Ximena já viu essas coisas com vocês, mas mesmo assim eu quero fazer uma revisão, ok? Então, a primeira lei de Newton, que é a chamada lei da inércia. O que diz ela? O que acontece quando você está andando no cavalo e o cavalo se assusta de repente e freia? Você vai saltar para frente, né? Ou se você está andando no ônibus lá, tranquilo, de boa, e aí o motorista freia. O que vai acontecer com você? Ou você está andando aqui de boa, de skate, e aparece uma pedra de repente, né? Aí o carinha fala lá, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Isso é a primeira lei, tá? Mas aí eu quero perguntar para você, será que é preciso alguma força para que um objeto continue em movimento? Será que é preciso alguma força para que um objeto continue em movimento? Depois que um objeto está andando, ele precisa de alguma força para continuar andando? Então vamos pensar a seguinte situação. Vamos pensar um celular que você joga em cima da mesa. Se você pega o celular e joga em cima da mesa, o que acontece? Depois de um tempo ele vai parar, certo? Ok. E se eu colocar azeite na mesa? Ele vai andar mais tempo? Sim, né? Ele vai andar mais tempo. E se eu conseguir fazer uma superfície cada vez maior, cada vez mais lisa, e eu jogar um objeto, o que vai acontecer? Ele vai continuar andando por mais tempo. E se hipoteticamente eu fizer uma superfície extremamente longa, infinitamente polida ou lubrificada, esse objeto vai andar eternamente, ok? Essa é a primeira lei de Newton. Um corpo em repouso ou em movimento uniforme, ele tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, a menos que uma força atue sobre ele, ok? Então, por que quando eu jogo um objeto numa superfície, ele para? Porque existe uma força que faz com que ele pare. Se a gente fizer uma superfície extremamente longa, extremamente lisa, que não ofereça resistência nenhuma, ele vai andar eternamente. Essa é a primeira lei de Newton. Se o objeto estiver parado, ele vai continuar parado. Se ele estiver andando em movimento uniforme, ele vai continuar andando em movimento uniforme, a menos que uma força atue sobre ele, ok? Logo, para mudar o estado de movimento de um corpo, é necessária a aplicação de uma ou mais forças, ok? Muito bem. Mas o que é força? Força é qualquer esforço físico que altere o estado de movimento de um corpo. Levantar um objeto, chutar uma bola, defender uma bola, frear um carro, qualquer ação que altere o estado de movimento, ok? Chutar um balde, empurrar alguém, tudo isso são forças. Podem existir dois tipos de força. Uma força de contato, que é quando há contato direto entre os objetos, como essas que eu falei, chutar bola, defender, chutar, ok? E existem as forças que são por campo, que elas são forças de campo, elas são causadas por algum tipo de campo, como a força gravitacional, que é causada pelo campo gravitacional, a força magnética, que é causada pelo campo magnético, a força elétrica, que é causada pelo campo elétrico, ok? Então, existem forças de contato, que são esses, onde há contato direto, e existem forças de campo, força elétrica, força gravitacional, força magnética, ok? Muito bem, então eu falei que a primeira lei é, se um objeto estiver em repouso ou em movimento uniforme, ele vai continuar em repouso ou em movimento uniforme, a menos que uma força atue sobre ele. Isso nos leva à segunda lei de Newton, que é chamado princípio fundamental da dinâmica. Se alguma coisa é chamada princípio fundamental, fiquem ligados, porque esse é o negócio mais importante que tem. Se ele é fundamental, ele é o mais importante. Então, a segunda lei de Newton é chamada de princípio fundamental da dinâmica, porque é ela que a gente vai usar na maioria das vezes, na maioria dos problemas. Ok? Então, pensem comigo. Se para alterar o estado de movimento de um corpo eu preciso aplicar uma força, a aplicação de uma força vai resultar em um movimento, ou seja, a aplicação de uma força vai gerar uma aceleração no corpo, ok? Matematicamente, essa segunda lei de Newton é expressa da seguinte forma:
força resultante, FR, onde esse FR é força resultante. Isso significa que se eu tiver mais de uma força, primeiro eu tenho que fazer um somatório para depois fazer essa equação aqui, igual a massa do objeto vezes a aceleração, ok? Mas, o que é massa? A massa é uma propriedade intrínseca da matéria. O que é uma propriedade intrínseca da matéria? É algo que é dela e só dela, ela não consegue transferir. Bem que a gente podia, né, transferir uns 20 quilos que está sobrando para uma pessoa magrinha, mas não dá. A massa é do objeto, a gente não consegue modificar, ok? Ela está relacionada com o grau de dificuldade em modificar o estado de movimento de um corpo. Quanto maior a massa, mais difícil para colocar ele em movimento. Quanto maior a massa, mais difícil para fazer ele parar também. Então vamos pensar na situação de um carro e uma bicicleta. O que é mais fácil para você colocar em movimento? Pensa, você vai empurrar um carro e uma bicicleta. Estão os dois parados. O que é mais fácil de colocar em movimento? A bicicleta. Logo, a massa da bicicleta é menor, ok? Muito bem. Então, a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, diz que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que age sobre ele e inversamente proporcional à sua massa e tem a mesma direção e o mesmo sentido da força. Isso é importante. Força e aceleração são grandezas vetoriais. Logo, eles têm direção e sentido e modo, ok? A força e a aceleração, a força resultante e a aceleração, elas vão ter o mesmo sentido. Ou seja, se eu tenho uma força para a esquerda de 4 newtons e uma força para a direita de 2 newtons, quem que é a resultante? A resultante vai ser a soma dessas duas forças. E lembrem, é uma soma vetorial. Então, como elas estão com sentidos contrários, uma é positiva e uma é negativa. Vamos considerar a maior positiva para daí que o resultado final ser positivo também. Então, se eu tenho uma força para a esquerda e uma força para a direita, para onde que vai ser a resultante? A resultante vai ser para a esquerda também de 2 newtons. Então, se a força resultante está para a esquerda, a aceleração também vai estar para a esquerda, ok? Unidades de força. Força é massa vezes aceleração. Unidade para massa é quilograma, unidade para aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, unidade para força é quilograma metro por segundo ao quadrado. Essa unidade é tão importante que ela recebeu um nome especial, que é o N maiúsculo, que é o Newton, em homenagem ao Sir Isaac Newton, ok? Então, no SI, a unidade para força é Newton. Exemplo 1. Um corpo de massa 4 kg tem velocidade de 12 metros por segundo, em uma superfície lisa e horizontal. A partir de certo instante, atua uma força constante de 2 newtons em sentido contrário à velocidade, retardando o movimento. Quanto tempo o corpo leva para parar? Então, vamos pensar a situação. Como eu sempre digo, a parte mais difícil é entender o problema. Então, vamos pensar. Tem um objeto que está se movendo para a direita, ok? Ele está se movendo para a direita sem nenhuma força, fazendo ele se mover para a direita. Mas aparece uma força e puxa ele para a esquerda. Essa força é de 2 newtons e vai fazer com que o objeto pare. Eu quero saber depois de quanto tempo que o objeto para. Então, primeiro a gente vai partir da segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante, nós temos só essa força que está agindo. Então, essa é a resultante. Como o movimento para a direita e essa força está para a esquerda, eu vou considerar o sinal dela negativo, ok? Então, a força resultante vai ser menos 2. A massa do objeto, o problema dá que é 4 kg, vezes a aceleração. Então, eu vou encontrar que a aceleração é esse 4 que está multiplicando, vai passar dividindo, 2 por 4 dá 0,5. Então, a aceleração é menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Por que que é negativo? Porque o movimento é retardado, ele está parando, ok? Muito bem. Então, eu achei a aceleração pela segunda lei de Newton. E eu quero saber o tempo. Voltando lá nas equações do MRV, eu tenho essa equação aqui da velocidade, né? Velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo.
A velocidade final eu sei que vai ser zero, porque o objeto vai parar. A velocidade inicial, o problema dá que é 12 metros por segundo, menos a aceleração, que a gente achou que é 0,5, vezes o tempo, que é o que a gente quer descobrir. Esse menos 0,5t está negativo, vai passar para o outro lado positivo. E depois esse 0,5 que está multiplicando vai passar dividindo. E a gente encontra que o tempo que leva esse objeto parar quando uma força de 2 newtons começa a atuar sobre ele no sentido contrário, vai ser de 24 segundos. Ok? Entendido o problema? Tem alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, me mandem um e-mail, a gente marca uma hora para discutir, certo? E agora, chegamos à terceira lei de Newton, que é a chamada lei ação e reação. Então, eu pergunto, vocês já tentaram se movimentar num skate colocando os 2 pés em cima do skate? O que acontece? Você vai conseguir sair do lugar? Não. Por que a gente não consegue sair do lugar? Porque a gente consegue andar, a gente consegue fazer esse movimento de se locomover por causa da terceira lei de Newton. E a terceira lei de Newton diz o seguinte: sempre que um corpo A exerce uma força em um corpo B, o corpo B reagirá exercendo em A outra força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários. Se a força que o A faz em B é para a direita, a força que o B faz em A vai ser para a esquerda, ok? Vai ser de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários. É a terceira lei que explica por que quando um carinha, o japinha lá, né, quebra a madeira, por que dói a mão? Porque a força que ele faz na madeira é a mesma força que a madeira faz sobre ele. Isso explica, a terceira lei de Newton explica como que a gente consegue caminhar, porque eu exerço uma força no chão e o chão, através da força de atrito, exerce uma força sobre o pé empurrando para frente. Por isso que quando a gente está numa pista de gelo, por exemplo, onde o atrito é menor, é mais difícil para a gente caminhar. Ou quando tem óleo, né, sabão, quem que nunca jogou água com detergente no chão para brincar, né, no piso para brincar, porque diminui o atrito, né? Então, a gente caminha por causa da ação e reação, e aqui tem um desenho que explica a terceira lei de Newton mais detalhadamente, né? Se um corpo A faz uma força sobre um corpo B, representado aqui, o corpo B também vai fazer uma força sobre o A, representado aqui, de mesma direção, mesma intensidade, então mesmo valor, mas sentidos contrários. Um vai para a esquerda, um vai para a direita. A força que a Terra exerce sobre a Lua é a mesma força que a Lua exerce sobre a Terra, ok? Muito bem.